A história de hoje começa a se passar no Antigo Egito, no período do Novo Império, na época do faraó Sete. Mas ela se desenvolve no século XX, quando uma mulher chamada Dorothy Eade diz ser a reencarnação de uma sacerdotisa que viveu na era faraônica. E mais ainda, quando ela afirma que ali existia um portal estelar, ou um Stargate como conhecemos hoje. A história de Dorothy ainda hoje é muito admirada pelos habitantes de Óbidos, mas a história não para por aí, ainda tem várias outras coincidências. Vem comigo até o final dessa história e não se esqueça de deixar o seu joinha e o seu comentário. Eu vou gostar muito de saber o que você acha. Afinal, esse é um conteúdo para nos fazer pensar. Reencarnação, vida após a morte, portal estelar. O Egito é realmente surpreendente. Eu me chamo Francisca e sejam muito bem-vindos ao canal Mitos e Curiosidades. Há cerca de 1290 a.C., depois de um longo período de numerosas conquistas territoriais e prosperidade econômica, o Egito do Novo Império vive um período de caos, agitação interna e enfraquecimento do Estado. Muitos acreditam que era a hora de restaurar o poder dos deuses antigos, para que o áureo tempo florescesse novamente. O rei Ramsés I morre após um reinado de menos de 24 meses e seu filho Sete I é anunciado como o novo faraó do Egito. Sete I agora, como faraó, preocupado com o que vinha acontecendo, tem como principal objetivo trazer de volta o poder, a sabedoria e o conhecimento dos múltiplos deuses antigos. Por algum motivo, ele acreditava que restaurando a importância de Osíris e dos deuses, isso o ajudaria a contemplar o colosso do Egito. Sete resolve ir a Óbidos e manda construir um magnífico templo dedicado a Osíris. É considerado a mais bela obra da arte egípcia. O templo foi construído com 7 santuários: Ptah, Ré, Horakhti, Amon-Ra, Osíris, Ísis, Horus e Sete. Sete I acreditava que dessa forma ele reabilitaria a glória do Egito e apagaria os vestígios da heresia de Akhenaton. Ao lado do Templo de Ábidos se encontra uma estrutura curiosa, de que se desconhece a função até os dias de hoje. É claro que Sete, como faraó, queria ter de volta o Egito do Antigo Império. Mas será que Sete sabia algo que ninguém sabia? O fato é que, a partir daquele momento, o Egito novamente volta aos eixos. Mas isso tudo é uma outra história. E o que nos traz aqui hoje é falar sobre algo dos tempos atuais, relativo aos tempos de Sete. No dia 6 de janeiro de 1904, na cidade de Blackheath, na Inglaterra, nasce uma menina de nome Dorothy. Em 1907, após uma queda, o médico declara seu óbito. E horas depois, essa mesma menina está brincando e rindo. Mas a partir deste momento, Dorothy começa a ter recordações de suas vidas passadas. Em 1933, ela se casa e muda-se para o Egito. Tem um filho e dá-lhe o nome de Sete. E passou a se chamar Om-Set, o que quer dizer mãe de Sete, seguindo os costumes do Egito de não se referir às mulheres por seu nome. Na época em que viveu no Egito com o marido, durante algumas noites Dorothy levantava da cama e começava a escrever hieróglifos, os quais ela diziam serem ditados por um espírito chamado Hor-Har. Em momentos que descreveu estar semi-acordada, ela escreveu 70 páginas, onde estava o relato do que ela teria vivido durante a antiguidade egípcia, e que ela era uma mulher que tinha falecido muito jovem, chamado Bentresht. Ainda de acordo com a narrativa, Bentresht era filha de um casal pobre que a enviou para o templo de Sete, que estava sendo construído na atual área de Khor el-Sultan, onde seria criada e treinada como sacerdotisa. Om-Set chegou a Ábidos em 1951. O grande templo que ela afirmou ter conhecido em sua vida passada estava praticamente desaparecido. Havia cerca de 2.500 peças do templo espalhadas por toda parte, e os arqueólogos que trabalhavam no local não tinham a menor ideia do que fazer. Om-Set foi passando a dar informações a respeito das peças e onde deveriam ser postas, e assim, dia após dia, peça após peça, o templo de Ábido foi reconstruído.
com as memórias da sua vida passada. Um incrível quebra-cabeça de mais de 2.500 peças em apenas 2 anos e meio. On-Set dizia ser a reencarnação de Bentrest, uma sacerdotisa da corte de Sete I e amante do faraó. E nessa relação ela ficou grávida. Os responsáveis pelo templo a pressionaram para que ela revelasse quem era o pai da criança, mas pensando na integridade de Sete, ela se matou, levando consigo o segredo. Consternado após saber do ocorrido, Sete I prometeu que jamais iria esquecê-la. Ela teria afirmado que o templo de Ábidos contava com jardins na época de sua construção e apontou o local exato onde as ruínas poderiam ser encontradas. Dorothy também revelou a localização de um túnel que passava sobre a parte norte do templo, que foi descoberto durante uma escavação, assim como outras estruturas que não foram achadas ainda. Ademais, a mulher afirmava que a esfinge de Gizé havia sido construída muito antes da data estabelecida pelos arqueólogos, pelo deus Horus. Ela faleceu em 1981, aos 77 anos. Ela afirmou também que havia no templo uma estrutura antiga que tinha um propósito extraordinário e que o templo de Ábidos servia como espécie de portal estelar, um lugar onde você era capaz de entrar e sair do templo para outros pontos do universo. Uma estrutura antiga? Seria essa estrutura que chamam Osirion? Será mesmo possível que no templo de Ábidos houvesse um portal estelar do tipo Stargate e que os deuses do Egito passassem por ali a qualquer momento, indo ou vindo de algum lugar do universo? Ela afirmou ainda que, ao completar 14 anos ainda na Inglaterra, o espírito do faraó a visitou em forma de múmia. E ela só voltou a vê-lo somente mais tarde, quando foi morar no Cairo, mas desta vez ele estava sempre com a aparência normal e frequentava sua casa com mais assiduidade. Será que a história de Dorothy realmente representava o que a religião egípcia pregava? A vida após a morte? Afinal, esses encontros com Sete supostamente nos dizem que ele não morreu. Estaria ele usando um portal estelar para visitá-la? Um outro fato curioso nessa história é um objeto em forma de sino pintado na parede de uma capela que alguns chamam de dispositivo Osíris. Quando olhamos para este símbolo através dos olhos modernos, é altamente tecnológico para os olhos de um físico ou engenheiro, mas claro, pode ser apenas especulações. Porque afinal, o que On-Set fala é de uma estrutura antiga e não de um objeto. Porém, o suposto sino, na verdade, parece uma bobina de Tesla, e você se pergunta o que uma imagem que se assemelha a uma bobina de Tesla pode estar fazendo nas paredes de um templo com 3.500 anos. A bobina de Tesla foi projetada no final dos anos 1800 pelo inventor Nikola Tesla como uma maneira de transmitir eletricidade sem fio. Será que essa mesma bobina serve para abrir um buraco de minhoca em uma passagem no tempo? Porém, as evidências nos indicam que há uma tecnologia muito mais avançada representada na parede oposta da capela. Vemos ali o mesmo dispositivo, mas ele agora está conectado ao que é chamado de Barca Neshemet de Osíris, a barca da ressurreição de Osíris. E o mais incrível desta história é que a forma desta barca é praticamente idêntica à forma como a ciência moderna retrata um buraco de minhoca ou uma ponte Einstein-Rosen. Mas o quanto o templo de Ábidos é tão mágico e especial ainda não o sabemos. Mas a arqueologia nos faz entender a cada dia mais e mais um pouquinho. E em pouco tempo saberemos o que de verdade tudo isso representa. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre Dorothy, vou deixar aqui embaixo as referências usadas nessa pesquisa. E aproveita, deixe o seu joinha e se inscreva no canal. E por favor, deixe o seu comentário. Isso é muito importante para que o nosso conteúdo seja indicado. Espero vocês no próximo vídeo.